Olá, pessoal, tudo bom? A paz do Senhor para todos. Olha eu aqui de novo para falar novamente sobre o pastorado feminino. Aí você deve estar se perguntando por que essa mulher fala tanto sobre o pastorado feminino. Sabe por que eu continuo insistindo sobre o pastorado feminino? Porque eu ainda quero ver muitas Déboras exercendo liderança com autoridade sobre um povo. Eu quero ver muitos Baraques reconhecendo a autoridade de Deus sobre uma liderança. E ainda quero ver muitas Anas pregando dentro dos templos, proclamando, falando sobre Jesus para muita gente. Eu ainda quero continuar vendo muitas mulheres samaritanas pregando fora do templo e levando muita gente até Jesus. Eu ainda quero ver muitas profetisaúdas sendo consultadas por muitos líderes, sendo testa de ferro de muitos líderes, de muitos governos espirituais. Porque embora muitos não compreendem as escrituras, mas ainda há quem compreende. Porque muitos ouvem, mas não escutam. Ouvindo, não ouvem. Não ouvem. Eles distorcem a palavra de Deus. A palavra de Deus fala uma coisa e eles entendem outra. A palavra de Deus, por exemplo, diz que uma mulher submissa, uma esposa, ela não tem autoridade sobre o marido para quê? Para ensinar ele e nem para ter autoridade sobre ele, sobre o marido. Sabe o que eles dizem? Olha, a mulher não tem autoridade sobre os homens, a mulher não tem autoridade sobre a igreja, a mulher não pode pregar, a mulher não pode ter liderança. Ou seja, eles não compreendem as escrituras. Aí apela para o feminismo, apela para o igualitarismo, apela para o liberalismo, apela por sociológico, por culturas e diz que a gente fala tudo isso, que a gente é influenciado por tudo isso. Ou seja, eles não têm como distorcer mais a Bíblia, eles já estão apelando para o feminismo. Né? Aí diz, eles querem ser igualitarismo. Eu não quero ser igual a homem nenhum, eu quero ser eu mesmo, eu quero ser mulher mesmo. Eu não sou igual a homem, eu quero ser mulher mesmo. E isso não me impede de pregar o evangelho. Deus não limitou o evangelho a um gênero. Não, vocês que estão fazendo isso. Quando Paulo diz sobre liderança lá em 1 Timóteo capítulo 3, o que Paulo vai dizer? Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Se alguém deseja liderança, excelente obra deseja. Alguém é um pronome indefinido, não define gênero. Paulo não definiu gênero no dia que ele disse se alguém desejar a liderança. São vocês que estão fazendo confusão com a palavra de Deus. Então, parem de fazer confusão com a palavra de Deus. As mulheres têm que cuidar dos filhos. Tem gente que vai nos comentários de vocês e fala bem assim, olha, eu era pastora, agora eu tô em casa descansando, sentada. Só cuidando dos filhos. Não. Na verdade, vocês agora têm mais tempo para as redes sociais, para os podcasts. Não é mesmo? Agora, vamos pro vídeo. Vamos reagir mais um vídeo, né? Dessa vez, o vídeo de uma mulher. Né? Eu vejo mais vídeo de homem, né? Claro que tem mulheres, eu sei que tem várias mulheres, né? Que defende o não pastorado feminino, né? Essa gente não tem capacidade para pregar a verdade, mas tem capacidade para pregar contra. Eles não podem, não têm autoridade para pregar o evangelho, mas eles têm autoridade para despregar o evangelho. Né? Autoridade de espiritual, eles não têm para ser pastora, elas não têm. Mas para despregar, elas têm autoridade, não é mesmo? Ela tem voz, não é mesmo? Para ensinar aquilo que Jesus não ensinou, elas podem.
Mas na hora de defender que a mulher não pode ensinar a igreja, que não é isso que Paulo está dizendo, Paulo diz que a mulher não pode ensinar ao marido, Paulo diz que a mulher não pode ter autoridade sobre o marido, mas aí vocês dizem, ela não pode ensinar a igreja, ela não pode exercer liderança, não pode ser pastora, mas pode ficar despregando, tem autoridade para despregar a palavra. Ah, tudo bem, vamos lá. O pastorado feminino é parte do ministério de mulheres? Ele é bíblico? Não, ele não é bíblico e é fácil perceber isso. É porque, na verdade, nós temos uma cegueira, né? Muitas vezes nós temos os nossos pontos cegos. E em uma cultura que diz que a mulher pode fazer tudo, que não há limites para ela, a mulher é quase um deus, né? Então, olha só, quando eles não têm argumento, eles fazem o quê? Eles misturam algo que não tem nada a ver com o evangelho para dizer, né? Vamos supor, não sei de onde ela tá tirando isso daí, como é que é? Sei lá o que ela falou. Eu sei que isso daí não procede, não procede. Eles, né, tem a teoria que é o igualitarismo, que é o feminismo, que é o liberalismo, que é tudo que influenciou as mulheres a ser pastoras. Então não tem nada a ver isso daí, tem nada a ver, eles que estão falando. A gente, eu nem sei o que é feminismo. Eles que vão para lá. De uma coisa eu sei, se alguém não gosta do evangelho, como outro dia eu vi o pastor Rodrigo Mocelin dizendo que as mulheres pastoras surgiram depois do feminismo, e logo na mesma frase ali ele disse, logo as feministas que não gostam do evangelho. Como que alguém não gosta do evangelho e vai ser pastora? Né? Então vamos lá. Lembrando do que eu falei mais cedo, é difícil, muitas vezes, para muitas irmãs entenderem que isso não se aplica. Não é difícil não. Ora, eu digo que é fácil, porque é só você proceder com a analogia. Vamos lá. Se o Paulo fala da pessoa que está apta ao ministério na igreja, ele se dirige a homens. E ele diz, este homem precisa liderar bem o seu próprio lar. Não. Essa é Não. Leia, pega a Bíblia, querida, vamos ver. Pega a Bíblia, o povo fica assim, ó, assistindo, ó. O povo não vai na Bíblia e nem pergunta, dá um versículo aí pra gente. Gente, vocês têm que aprender a questionarem. Já que ela não está dentro de um templo, será que ela está dentro de um templo? Ele com certeza não está. Porque as mulheres não podiam questionar, né? Porque era feio. As mulheres casadas, tá? Só para te dizer, aquelas mulheres lá de 1 Coríntios 14, versículo 34 e 35, eram mulheres casadas. Mas Paulo corrigiu não só as casadas, não. Nos versículos anteriores, Paulo corrigiu todo mundo ali. Até no falar em língua, no profetizar, Paulo corrigiu. Ó, não vai ficar ninguém falando, não. É no máximo 3 ou 2, né? Por quê? Porque ele estava falando sobre ordem no culto. Então, vamos lá no culto, né? Vamos lá. O que Paulo falou? O que Paulo falou? Onde é que ela está mesmo? Ah, tá. Vamos lá. O que Paulo falou? Tá em 1 Timóteo, capítulo 3. Cadê Jesus? Capítulo o quê? Capítulo 3, versículo 4. O que ela falou tá no versículo 4. Ó, versículo 4. Vou deixar aqui, ó. Porque, ó, que governe bem a sua casa, com certeza aí é pro homem, tá? Eu não tô dizendo que ela tá errada aí, não. É pro homem, o versículo 4. Que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda a modéstia. Mas olha o versículo 5, minha senhora. Porque se alguém, minha senhora, é um pronome indefinido, tá falando tanto para o homem quanto para a mulher, não define gênero. Porque se alguém não sabe governar a sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus? Então alguém aí, minha senhora, é tanto para o homem quanto para a mulher. Então o governo da casa não é só do homem, é da mulher também. Olha a mulher de Provérbios 31. O homem, ele é o cabeça da mulher. Ele é o cabeça da mulher. Ele não é o governo da casa. O governo da casa fica para os dois, gente. Quando o homem vai trabalhar, quem é que está governando a casa? Olha a mulher de Provérbios 31. Olha aqui.
A mulher de Provérbios 31, ela olha bem pelo governo da sua casa e não come o pão da preguiça. Agora, você já leu o Provérbios 31 todo? Você já leu? Olha, vamos ver, eu vou ler só um pouquinho para você aqui, ó. Ó. O coração do seu marido está nela, peraí. Ela faz bem e não mal, peraí. Todos os dias da sua vida, busca lã e linho e trabalha de boa vontade e com suas mãos. É como o navio mercante, de longe traz o seu pão, vai ainda de noite, se levanta, dá mantimento à sua casa e as tarefas às suas servas, examina uma herdade, adquire-a, planta uma vinha com fruto de suas mãos, cinge seus lombos. Gente, é uma mulher que trabalha, é uma mulher que governa bem a sua casa, ela cuida bem dos filhos, é uma mulher útil, é uma mulher que cuida bem, zela bem pelo governo da sua casa. Então, sim, tanto a mulher quanto o homem deve governar bem a sua casa. Inclusive em Efésios, capítulo 6, versículo 4, vós pais, não ireis vossos filhos, mas admoestai-vos, alguma coisa assim, mas está dizendo para os pais. Então os pais cuidam dos filhos, você sabe que uma mulher não governa toda a casa dela, ela paga a empregada, ela paga, né, cuida dos filhos, ela cuida das tarefas, ela cuida das contas, ela faz, isso é governar, gente, isso é governar. Então, não se engane, não, isso aí você está enganado. É uma pré-condição. Se é uma pré-condição, isso significa que é o princípio, é a base. Ele não vai conseguir liderar a igreja se ele for um marido que tem umas dificuldades sérias em liderar a sua casa. Agora pense em Paulo dizendo isso para uma mulher, Não, ele disse sendo que ele mesmo ensinou sobre a submissão. Calma. Ser submissa ao marido não tem nada a ver com liderança espiritual, querida. Olha, Débora. Débora era o quê? Débora era mulher de Lapidote, ó, uma mulher casada. Débora, mulher de Lapidote. Deixa eu ver se tá aqui. Não tá aqui não. Débora, mulher de Lapidote, liderava Israel naquele tempo, né? Ela julgava Israel e liderava naquele tempo. Olha aqui. Débora. Ó, nesta época, Juízes 4:4, Débora, uma profetisa casada com Lapidote, julgava e liderava Israel naquele tempo. Olha só. Era uma mulher usada por Deus, né? Ela liderava sobre todo Israel. Agora, ela era uma mulher casada. Isso a impediu de... Vamos supor, ela foi usada, um exemplo, para Baraque. Você acha que essa mulher não estava ali ocupada ali com suas questões jurídicas, com suas questões de suas... Como é que é o nome? Ela não estava ali ocupada com as suas consultas, né? Com aquele povo todo consultando ela para que ela julgasse a causa daquele povo, as causas jurídicas e cotidianas daquele povo e espirituais também. Você acha que Débora não estava, né? Até pedi o fio da meada, fui tossir. Fale. Feminina. Pedro ensinou sobre a submissão feminina. Isso não faz o menor sentido. Então, deixa eu falar, minha querida. Olha só, vocês confundem a mulher ser submissa ao marido dela com a mulher ser uma líder espiritual, gente. Débora era submissa ao marido dela e nem por isso ela deixou de liderar sobre Israel. Nem por isso ela deixou de dar ordem a um homem. Quem? Baraque. Quem era Baraque? Era o homem mais poderoso da época. Porque ele era... general do exército, ele era ali o cara que mandava no exército, estava de frente ali o exército. E você acha que Baraque... Ai, coçou meu nariz. Você acha que Baraque desmereceu o governo de Débora? Não. Ele reconhecia a autoridade de Deus sobre a vida dela, sobre a liderança daquela mulher, e vocês ficam aí de mimimi. Por favor, né? Não apele
Porque a mulher não lidera no seu lar, ela não lidera sobre o seu marido. Não. Então vamos supor, ela não lidera sobre o marido. A mulher não tem autoridade sobre o marido. Veja bem. Veja bem. Não coloque palavra na boca do povo, menina. Vamos lá. A mulher não lidera sobre o marido. Olha aqui. Vamos lá. Vamos lá. A mulher não lidera sobre o marido. Olha aqui, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 12. O versículo 11 vai dizer o quê? Sobre uma mulher sujeita, né? Então é uma mulher casada. Olha o versículo 12. Não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Então não tem nada a ver de autoridade sobre a casa. Uma mulher, eu já mostrei, a mulher de Provérbios 31. Ela faz e acontece dentro da casa dela. É mesmo? Então, estamos conversando? Então vamos lá, continue, vamos lá. é uma pastora e o marido não é. E o marido frequenta a igreja da sua mulher. Como é isso? Então em casa... Como é isso? Ela é uma pastora. Quando você... Vamos lá. Eu já sei o que você quer dizer. Você acha que o poder está na pessoa. Não, filha. O poder está na palavra. É esse aqui, ó. Vou ler para você. Sabe onde é que eu vou ler para você? Provérbios. Provérbios não, Jesus. Que provérbios? Sabe onde é que eu vou ler para você? Aqui, ó. Calma aí. Olha aqui. Vou ler para você aqui, ó. Eu acho que tá onde, Jesus, isso aqui? Tá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16 e 17, ó. Pois toda a escritura é inspirada por Deus. É útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as falas e ensinar a maneira certa de viver. Então não se preocupe, minha querida, ó. Imagina a Débora lá pregando. Pregando, não. Imagina a Débora lá ensinando aquele povo que todos os juízes, todos os líderes, eles não falou deles mesmos, não. Eles eram direcionados por Deus, eles eram usados por Deus, e eu te provo isso. Olha aqui o que a palavra vai dizer, ó. Ó, cadê? Deixa eu ver aqui, olha aqui. Juízes 2, versículo 16 e 18, ó. O 16 primeiro, ó. Então Deus levantou juízes, líderes que os libertavam das mãos dos seus opressores. E olha aqui o versículo 18, quando Yahvé suscitava juízes, o Senhor estava com esses juízes. Então Deus era com esses juízes. Tudo que eles faziam era ali, sabe? Dirigido por Deus, espiritualmente por Deus. É tanto que quando Débora deu uma ordem a Baraque não reclamou. Ah, quem é você? Você é uma mulher, você está dando ordens sobre mim? Entendeu? Então, ela tinha ordens espirituais para liderar sobre aquele povo, tanto nas causas jurídicas quanto nas causas cotidianas. Ela não podia fugir da vontade de Deus. Então, ela também era uma líder espiritual. Então, em nenhum momento a Bíblia vai dizer que Débora deu ordens a Lapidote, seu marido. Em nenhum momento. Uda, por exemplo, quando foi consultada, ela não foi o marido dela que foi consultado, né? Já que a mulher não deixa pra lá, vamos lá. Aí eu tava falando sobre o que mesmo? A gente tava, Jesus, eu tava aqui, ó. Tava aqui. Então, quando uma mulher é pastora, por exemplo, ou um homem, é a palavra de Deus, minha filha, que vai fazer o trabalho. Ah, mas a mulher não pode exercer autoridade sobre o marido. A mulher não pode ensinar o marido. Claro que ela não pode. Sabe o que Pedro vai dizer? Eu vou mostrar para você aqui o que Pedro vai dizer. Olha aqui o que Pedro vai dizer. Vamos lá, vamos ver aqui o que Pedro vai dizer. Olha o que Pedro vai dizer aqui, ó. Eita, eu acho que aqui. Olha o que Pedro vai dizer, minha senhora. Do mesmo modo, as mulheres submetam-se a seus maridos, assim se alguns são rebeldes à palavra, a conduta das suas mulheres poderá ganhá-lo sem palavras. Ou seja, precisa a mulher admoestar o seu marido ou adverti-lo
pessoalmente, se ela não pode, não precisa. Aqui a palavra de Deus vai fazer isso através da membresia. Ela vai pregar a igreja, não é? Olha, ela vai pegar a igreja, o marido dela é o quê? Membro. Ele vai ouvir, mas ela não vai estar exortando ele diretamente, mas a palavra vai. Você está entendendo? A palavra é que faz o trabalho, minha senhora. É a palavra de Deus. É isso que vocês não compreendem. Vocês não compreendem. Ele é o cabeça dela. Isso não impede dela ser líder de um ministério, dela exercer autoridade em um ministério. Não tem nada a ver. Autoridade espiritual sobre um povo, como foi o caso de Débora, né? Ah, e outra coisa, olha aqui, olha aqui Efésios 5, 22. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher. Ele é o cabeça dela, ele não é o cabeça da igreja, nem o cabeça de todas as mulheres, não. Porque se a mulher não pode ser, que na cabeça de vocês, a mulher é o cabeça da igreja, não é. A mulher é o cabeça dos homens da igreja, não é. Porque o cabeça de toda a igreja é Cristo. Entenda isso. Então, seja homem ou seja mulher que pastoreia a igreja, o cabeça continua sendo Cristo. A diferença ali é que a mulher é submissa ao marido dela. A autoridade que Débora teve com Baraque, ela não tem com o marido dela, não. Ela jamais poderia, né, ter aquela autoridade com o marido dela no sentido de ensinar. Talvez profetizar sim, mas não no sentido de ensinar. Não no sentido de admoestar, de exortar, porque é a palavra que faz isso. Ele deixa de ser, quando está na igreja, o marido dela, ele é mais um membro, ele é mais um corpo, ele é corpo. Todos na igreja são irmãos, somos um corpo em Cristo. Ela não está ali exortando diretamente ele, não, ela está, é isso aqui, ó, a espada de dois gumes é essa. E sabe o que a Bíblia vai dizer aqui, ó? Que todo, não é aqui não. Então sabe o que a Bíblia vai dizer lá em Timóteos, capítulo 3? Timóteo, não. Lá em 2 Timóteos, capítulo 3, versículo... 2 Timóteos, capítulo 3, versículo 16, 17, que é a palavra que vai corrigir o homem, que vai redarguir, que vai conduzi-lo. Mas que todo servo, olha ali, todo servo ou todo homem, dependendo da sua tradução, deve estar prontamente, plenamente preparado para toda boa obra. Né? Então vamos lá. Continue. Ela é submissa ao seu marido, mas na igreja ela é líder espiritual do seu marido? Isso não tem o menor sentido. Gente, ela é líder espiritual da igreja. O marido passa a ser a igreja. Você não entende. Não encaixa. Então, por aí, vocês começam a perceber. Aí vocês poderiam me dizer, por exemplo, mas e se o marido é o pastor e ela é a pastora também? Eu vou dizer, olha, seria mais adequado biblicamente não chamar essa mulher de pastora. Deixa eu falar. Na igreja, costuma ter um pastor, primeiro pastor, segundo pastor, terceiro pastor. Então, é uma espécie de hierarquia, como é que se fala? Né? Então, quem manda, né, vamos supor, pastor presidente, né, é ele que cuida de tudo. Pastor da igreja. Então, um está sobre a ordens do outro. Então, isso aí, vocês arrumam uma confusão para depois tentar arrumar uma solução e dizer para as mulheres samaritanas assim, você não tem direito de pregar, não. Vocês arrumam essa confusão toda para depois tentar apagar as Déboras de exercer liderança com autoridade sobre um povo. Então, vocês tentam apagar as Anas, né? Impedir as Anas de pregarem dentro dos templos, como aconteceu em Lucas, capítulo 2, versículo 36. Então, com essa conversa de vocês duvidosa, que você não sabe, como isso, sabe? É uma coisa que você ainda nem concluiu,
mas você deixa essa dúvida, joga essa dúvida pro povo. Ou seja, pregar você não pode, você não tem autoridade eclesiástica, né? Você não tem autoridade espiritual para exercer liderança ou para pregar, vamos dizer assim. Vocês defendem isso, mas vocês podem despregar? Podem despregar? Isso aí vocês podem. Tem autoridade para isso? Não devia. Mas fazer o quê? Na Bíblia houve aquele também que usou a palavra para dizer: olha, faça isso. Faça isso que eu te dou aquilo, né? Usou a palavra. Vamos lá. Mas se ela está debaixo da liderança de seu marido, tanto em casa quanto na igreja, ok, ela está agindo certo. Só que qualificar-se como pastora já é colocar um fardo pesado demais. Ela é... Minha filha, deixa eu falar para você. Fardo pesado é aquele pecado que a gente levava quando a gente estava no mundo. Deus, o homem, ele reclama dos seus próprios pecados. Isso é fardo pesado. Você deixou de ser escravo do mundo, do pecado, para ser escravo de Cristo. Então, todo aquele que tentar salvar a tua vida vai perdê-la. Ah, eu não quero levar esse fardo, não. Ah, porque é muito cansativo para minha mulher. Desde quando? Deus agora tem como é que é? Deus agora tem vamos supor, um evangelho para o homem, um evangelho para a mulher? Não. Deixa eu ver se eu coloquei para... Não tem um evangelho diferente para o homem, um evangelho diferente para a mulher, não. As lutas serão para todos. Todos, em todos os lugares, estarão passando pelas mesmas lutas. Ninguém está livre de passar pelas mesmas lutas, não. Não tenta diminuir a luta da mulher, não, porque o homem, ele só tem as lutas que ele procura. O homem reclama dos próprios pecados. Agora, levar o evangelho é fardo pesado? Como assim? A mulher samaritana levou o evangelho. A Ana levou o evangelho dentro do templo. Como assim fardo pesado? Auxiliadora do marido na liderança da igreja. Ela não é uma líder na igreja em posição de igualdade. Então, vamos tentar entender que isso não é porque a mulher é menos capaz, menos inteligente, não é nada disso. Isso é proteção da mulher pela fragilidade. Ai, meu Deus do céu. Eu imagino aquela mulher samaritana em pleno, diante de um povo onde a mulher mal poderia, até os dias de hoje na Ásia, a mulher mal pode, né, andar com a cabeça descoberta em alguns lugares. A mulher mal pode ser vista conversando com um homem, como foi o caso dela lá conversando com Jesus. A mulher mal pode, né, no Oriente Médio. Imagino essa mulher lá, com toda a fama que ela, não sei se ela tinha, imagino, essa mulher lá na cidade pregando para aqueles homens, e aqueles homens vai até lá. Que fardo era esse que essa mulher levou? Fala para mim. Que fardo era esse? Fardo levava a prostituta quando estava, né, em adultério. Aquele fardo ela levou e Jesus tirou o fardo pesado dela. Fardo pesado é o pecado, minha senhora. Levar a palavra, todos vão levar. Não adianta. Aquele que tentar salvar a sua vida, né? Tentar todos, né? Até esqueci o versículo maior. E também isso é a realização da analogia que a Bíblia nos coloca. É o marido como Cristo e a esposa como igreja. Quando a esposa quer ser líder sobre o marido, ela está fazendo uma coisa muito séria. Ela está praticamente dizendo que a igreja pode mandar em Cristo. Então, olha só a confusão que ela faz na cabeça das pessoas. Mulher, deixa eu te falar uma coisa para você. Nós somos o corpo.
Cristo é o cabeça de todo homem, de todo ser humano. Ele não é o cabeça só da mulher. Cristo não é o cabeça só da mulher. Cristo é o cabeça de todo ser humano. Cristo é o cabeça de todos, minha senhora. Agora você imagina uma mulher virgem, uma mulher que não é casada, uma mulher viúva. Quem é o cabeça dessa mulher, minha senhora? É quem? É o marido da pastora da igreja? Ou é o marido é o pastor da igreja? É ele que é o cabeça dela, minha senhora? Entenda uma coisa. A mulher solteira, ela não tem o cabeça dela não, minha senhora. Não tem homem para ser o cabeça dela não. Você tá entendendo? Só as mulheres casadas tinham homens como seu cabeça. O homem é o cabeça da esposa, não é o cabeça das mulheres. O cabeça de todos, das mulheres e dos homens, de toda a igreja é Cristo, minha senhora. Será que você não entende isso não? Quando uma mulher lidera, quando uma mulher exerce autoridade sobre uma igreja, ela não é o cabeça da igreja, minha senhora. Assim como o homem também não é, minha senhora. É isso que vocês não entendem. Vocês fazem uma confusão na cabeça de vocês, joga essa confusão para a cabeça do outro, aí fica todo mundo assim, ó, igual zumbi, ó. Eu não vou pregar. Eu sou mulher, eu vou ficar sentada no sofá cuidando dos meus filhos. As mulheres não querem mais estudar, minha senhora, a Bíblia, não. Por isso que estão virando tudo feminista. Não querem mais estudar a Bíblia. Tá tudo no sofá, minha senhora. Tá tudo no sofá. Ó, na rede social, só aqui, ó. Arrasta pra cima, arrasta pra baixo, só aqui, ó. Sai do TikTok, vão pro Instagram, sai do Instagram, vão pro Kawaii, sai do Kawaii, vai pro YouTube, sai do YouTube, volta pro Facebook, sai do Facebook, vai assistir televisão, sai da televisão, vai pro videogame, vai fazer live, sai da live, vai pros podcasts da vida, e assim vai, minha senhora. Agora, tempo pro Senhor não tem, mas tempo para falar que as mulheres não podem pregar, tem. Não é mesmo? Bora lá. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque essa analogia na Bíblia não é só uma ilustração, ela é uma verdade. Deus estabeleceu papéis sexuais em correlação com quem Ele é e com o relacionamento que Ele estabelece conosco. Então nós precisamos nos manter dentro desses limites para a nossa própria proteção. Então, ela é aplaudida, né? Então, ela é aplaudida por pessoas que não leem a palavra de Deus. Agora, eu vou dizer para você o que Paulo disse. O que Paulo disse? Vamos lá ver o que Paulo disse? Olha o que Paulo disse. Vamos lá. Olha o que Paulo disse, né? Que a mulher, olha aqui, 1 Timóteo 2, versículo 11 e 12. A mulher aprende em silêncio com toda sujeição. Não está falando nada de ensinar. Essa daí é uma mulher casada. Por que é uma mulher casada? Porque é uma mulher submissa. As viúvas, as solteiras, as separadas, as divorciadas, não são sujeitas a homem nenhum, porque elas não têm marido. Você tem que entender isso, minha senhora. Porque se você está dizendo que a mulher não pode pastorear, não pode exercer liderança porque ela, por causa do marido, então você está dizendo que as mulheres solteiras podem. As mulheres que não têm marido podem. Aí o versículo 12 vai dizer assim: não permito, porém, que a mulher ensine nem use de autoridade sobre o marido. Aí você vai lá e pega seu versículo, está escrito homem, e aí você diz assim para a igreja: não, Paulo diz que as mulheres não podem exercer autoridade na igreja sobre os homens. Acrescenta até um S. Eu já vi pessoas acrescentar até um S para dizer que a mulher não tem autoridade sobre a igreja, nem sobre autoridade sobre os homens. E outra coisa que eu observei, que todo aquele que defende o não pastorado feminino, eles usam uma versão da Bíblia bem tendenciosa, que diz assim: não permito que a mulher ensine nem exerça autoridade de homem, dando a entender que o homem tem autoridade de Deus na igreja, que só pode.
Se o homem tem autoridade sobre a mulher de outra pessoa, na igreja, sobre as virgens, então, minha senhora, vocês têm que parar para entender isso. E outra, eles fazem questão de não explicar esse versículo aqui. Eles fazem questão de, ao invés de explicar assim, não, aqui Paulo está falando para o marido. Paulo não está falando para os homens da igreja. Paulo não está dizendo que a mulher tem autoridade sobre os homens da igreja. Vocês não fazem questão de desmistificar isso. Vocês fazem questão que as pessoas fiquem enganadas. Né? A mulher não tem autoridade sobre a igreja. A mulher não pode exercer cargo de liderança. Por quê? Porque ela não tem autoridade sobre os homens, sobre o homem, autoridade de homem. Pare com isso. Pare com isso. Está na hora de vocês pararem com isso. Então, olha o que Paulo vai dizer aqui em Coríntios, por exemplo. Olha a frase que eles usam, que vocês usam, vocês que dizem, né, que a mulher não pode ser pastora. Olha o versículo que vocês vão usar, né? Olha aqui. As mulheres devem permanecer em silêncio nas igrejas quando não lhes é permitido falar. Ou seja, provavelmente tem um motivo que é permitido que elas falem, né? Tem um tempo que é permitido que elas falem. Mantendo-se em atitude de respeito. O que é uma atitude de respeito? Em atitude de sujeição ou submissão. Então, esse aviso aqui é para a mulher casada. Como ordena a lei. Então, a lei ordena que as mulheres sejam o quê? Submissas. Vamos lá. Paulo, né, disse isso. Olha aqui. Se desejarem saber mais sobre algum ensino, questione a seus maridos em casa. Porque para a mulher é vergonhoso conversar durante os cultos. Aí, se na sua Bíblia tiver falar, aí vocês vão falar assim, olha o que vocês fazem. A mulher não pode falar na igreja. A mulher não pode exercer liderança. Porque Paulo falou que é vergonhoso para elas ficarem falando. Meu Deus, gente, há uma diferença entre falar e exercer liderança, até porque aqui em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo não fala sobre liderança não, gente. Paulo tá falando sobre a ordem no culto, era muita confusão, quando um ia falar em língua, aí tinha mais de 2 intérpretes e não tinha ordem, para eles ficava um interpreta, outro interpreta também, e assim virava uma bagunça. Então Paulo estava falando literalmente do falar na igreja, do falar da ordens, né? Sobre ordens, quando os irmãos se reunirem. Então ali era para todo mundo, Paulo vai corrigir todo mundo. Leia uns versículos anteriores, mas não, você pega só esse versículo aqui, ó. É vergonhoso para a mulher falar na igreja, olha só. Aí, daí você já parte, que a mulher não pode pregar, a mulher não pode exercer autoridade, né? Autoridade espiritual na igreja. Então, Paulo, olha o que Paulo vai dizer aqui, minha senhora, olha o que Paulo vai dizer aqui, ó. Olha o que Paulo vai dizer, vamos lá. Paulo vai dizer assim, minha senhora, ó. Epa, não dá para ler não, calma aí. Vamos lá, 1 Timóteo capítulo 3, acho que eu já até li isso aqui, mas vou ler de novo. Paulo vai dizer bem assim, ó, aqui tá falando sobre o quê? Qualificações para supervisores, ou seja, para líderes, né? Vamos lá. Se alguém, esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja liderança, deseja uma tarefa nobre. Alguém aí, minha senhora, é um pronome indefinido, não define, só os homens. Se tiver escrito homens, minha senhora, na sua Bíblia, ou tá adulterado ou não é literalmente. Porque tá escrito, se alguém desejar o episcopado ou liderança. Então, alguém é um pronome definido, não define gênero, se homem ou mulher. Não, Paulo não definiu. Se os homens, só os homens. Paulo poderia ter dito assim, minha senhora, essa qualificação de liderança é apenas para os homens. Paulo não falou, quem está fazendo essa confusão são vocês. Porque Paulo deixou assim, em aberto, alguém. Então, quem? Alguém quer? Alguém aí quer ser líder? Eu perguntei algum nome? Eu falei que se são apenas os homens? Não. Você entendeu, minha senhora? Aí, minha senhora, uma coisa que você falou aí, né? As qualificações, de fato, do versículo 2 ao versículo 4, são para os homens. Mas aí eu vou te mostrar o versículo de número 11. Ó a qualificação para o homem e para a mulher aí, ó. Da mesma
forma as mulheres. Tem vírgula? Da mesma forma, as mulheres devem ser dignas, não caluniadoras, mas moderadas e fiéis em todas as coisas. Por que a Bíblia vai falar da mesma forma ou de igual modo e também as mulheres são dignas? Por quê? Dignas de quê? Por que da mesma forma? Porque da mesma forma que os homens, elas também são dignas. Você tá entendendo? Dignas de quê? De exercer liderança, de exercer o episcopado, minha senhora. Entende isso? É isso que não entra na cabeça de vocês. Ah, mas não tá pedindo pra mulher, não tá dando as qualificações pra mulher. Ali, ó. Como é que é? Ser fiéis em todas as coisas. Todas. Que todas as coisas? Quais todas as coisas? Todas as coisas que foram ditas para os homens. Ah, mas Paulo disse para os homens, né? A Bíblia vai estar escrita aqui, que o homem deve ser marido de uma só mulher, de uma só esposa. Isso é uma coisa que só diz para os homens. É claro, minha senhora, porque as mulheres não tinham 2 maridos, que é o Oriente Médio. As mulheres só poderiam casar quando fossem viúvas, lembra? Elas eram submissas, né? E se elas casassem com outra, elas seriam taxadas como adúlteras. Olha aqui, Romanos 7, olha aqui o que vai dizer, eu vou fazer questão de ler. Romanos 7, versículo de número 2, caros irmãos, foi convosco conhecido pelo Pai, não, vou ler o 2 logo. Por exemplo, pela lei a mulher está casada, a mulher casada está ligada ao marido, por quanto ele viver. Mas se ele morrer, que essa mulher está enrolada. Eu acho que até as mulheres divorciadas estavam ligadas aos maridos. Mas se ele morrer, né? Enquanto ele viver, mas se ele morrer, ela está livre da lei do casamento. Por quê? Por isso, se ela se casar com outro homem enquanto o seu marido ainda estiver vivo, provavelmente essa mulher poderia, acho que até ser divorciada, porque ela não ia poder casar. Vamos lá. Ainda estiver vivo, será considerada adulta, mas se morrer, estará livre da lei do casamento. E vamos ler também em 1 Coríntios 7, 39. A mulher está ligada ao marido enquanto ele viver. Mas se o marido morrer, ela está livre para se casar com quem ela quiser, contando que seja no Senhor. Então, entenda uma coisa, as mulheres não tinham 2 maridos. Vamos supor, ela não casava enquanto o marido dela estava vivo. Então, por isso que Paulo não precisa dizer para ela, as mulheres sejam esposas de um só homem. Não, gente, quem fazia isso eram os homens. Davi tinha um monte de mulher, Salomão tinha um monte de mulher, um monte de gente lá, né? Até os dias de hoje eles gostam, né, de ter mais de uma mulher, né? A maioria, eu creio, né, naquele tempo, os homens, né, tinham esse gosto. Não foi sempre assim, como diz Jesus, né? Quem fez esse balaio de gato aí foram eles mesmos, né? Porque Deus disse o homem vai deixar a mulher, pai e mãe, se unir a sua, mas não é isso que está em questão. Então, paz do Senhor para todos, né? Um conselho que eu vou deixar para vocês que são contra o pastorado feminino parem de atrapalhar as Déboras exercerem lideranças. Parem, porque as Déboras elas tinham autoridade de Deus para fazer isso. Parem de querer inibir, né? De querer proibir as Anas de pregarem dentro do templo sobre Jesus para todos. Parem de querer parar as mulheres samaritanas de pregarem fora do templo e levarem almas para o Senhor. Parem de querer silenciar as Udas, de aconselhar grandes líderes. Parem de influenciar Baraques que reconheciam, ou seja, de reconhecerem a autoridade de Deus sobre uma liderança feminina. Tchau, obrigado. A paz do Senhor para todos.